Então, boa tarde a todos. Dá início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 1. Essa aula é do dia 7 de dezembro de 2021. Na aula de hoje, a gente vai começar com o assunto da terceira unidade. Nessa terceira unidade, eu vou tratar dos seguintes temas: reprodução simples e ampliada do capital. Tá? Como está muito em cima, né, do dia 18, que é o último dia de aula, né, o dia 17, na verdade, o último dia de aula, eu vou apenas, na terceira unidade, tratar desses dois assuntos, reprodução simples e reprodução ampliada do capital. Eu vou falar um pouco sobre a lei geral da acumulação capitalista, mas eu não vou cobrá-la em prova, certo? Vou cobrar somente a reprodução simples e ampliada. Aí, na terceira prova, vai cair esse assunto. Eu vou aproveitar algum assunto que eu não cobrei na prova da segunda unidade, ou mesmo da primeira para a terceira prova, certo? O assunto foi bastante diversificado, né? Praticamente, para não dizer que eu consegui cumprir 100% do programa, né? Já que eu vou tratar da reprodução simples, ampliada, e ainda vou falar um pouco sobre a lei geral da acumulação capitalista. Bom, em relação às provas, eu já corrigi umas provas, né? Das provas que me enviaram, eu só não corrigi ainda duas. Então, acho que o Leonardo... Você recebeu, Leonardo, o resultado da sua segunda prova? Mandei por e-mails. Então, já mandei já, viu? Tá, enfim. Eu mandei a nota por e-mail. Eu mandei a nota por e-mail e também já coloquei no Cigarro, certo? Já coloquei no Cigarro. Então, só está faltando dos que me enviaram a nota de 2 alunos. Aí, obviamente, né, que à medida que os outros alunos forem entregando as provas, eu vou corrigindo, né? Eu pretendo deixar corrigida todas as provas até amanhã à noite, né? Bom, com relação ao prazo, né, da segunda prova, o prazo de envio é hoje até as 23 horas, então eu não vou aceitar após esse horário, mesmo que me envie 23 horas e 1 minuto, eu não vou aceitar. Então, vocês aqui da turma 1, que não enviou ainda, tem até as 23 horas de hoje para enviar. Isso também se aplica à turma 2, tá? Vocês têm até as 23 horas de hoje, né? No total foram 6 dias aí para vocês fazerem a prova, tá? Então, vocês tiveram tempo suficiente para resolver as questões. Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre a reprodução simples, né, e ampliada do capital. São dois temas fundamentais da economia política, né? E que a gente vai tentar discutir um pouco agora, né? Bom, quando eu falo em reprodução, o que é que vocês entendem por reprodução, do ponto de vista da economia política? Vocês têm alguma sugestão? O que significa reproduzir algo? Hein? Alguém me sugere uma resposta? Não? Boa resposta, Jean. Seguiram a minha, professor? Como? Seguir a mesma linha, a mesma função, tipo assim... Você fazer a mesma coisa que a pessoa faz. Tá reproduzindo o que ela faz. Tem esse significado também, né? Que seria no sentido de copiar, não é isso? Seria mais ou menos isso, correto? Reproduzir, né? Imitar, né? Correto? É mais ou menos isso que você está falando, né, Jabs? Sim, é isso mesmo. E o Jean aqui falou em dar continuidade.
o sentido aqui, né, da palavra reprodução é mais na linha do que o Jean sugeriu aí, né? Dar continuidade, certo? É mais nesse sentido, não no sentido de copiar, imitar algo, né? Reproduzir um gesto de uma pessoa, né? A gente fala sempre coisa assim do tipo, né? Não é nesse sentido, é no sentido de renovar algo, dar continuidade a algo. Então, quando a gente fala em renovação, ou renovação não, reprodução, desculpem, né? Do ponto de vista da economia política, né? A gente está pensando o processo de produção do ponto de vista de sua contínua renovação ao longo do tempo, certo? Sua contínua renovação ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que pensar o processo de produção como uma espécie de fluxo. Então, quando a gente fala em reprodução capitalista ou reprodução material, né, da vida e sociedade, significa o quê? A renovação periódica do processo de produção capitalista, né? É você olhar a produção, né? Estudar a produção, analisar a produção do ponto de vista de sua renovação periódica ao longo do tempo, que é o que o Jean sugeriu aí, né? Dar continuidade. Então, estudar a reprodução significa estudar, né, as condições, as causas, né, as condições sobre as quais se renova periodicamente o processo de produção capitalista, né? Ou seja, quais são as condições para que a produção capitalista se renove periodicamente, né? Então, por isso que a gente fala em reprodução e não simplesmente em produção. E quando a gente fala em produção, a gente está se referindo a um ato isolado. A um ato isolado. Então, por exemplo, a produção desse mouse. Isso aqui é um ato isolado, né? Você produziu o mouse, acabou, né? Simplesmente acabou o processo. Quando a gente fala reprodução, a gente está se referindo ao quê? Ao processo de a renovação periódica, né, da produção desse mouse. Então, esse mouse aqui ele vai ser produzido continuamente. Mouses desse tipo, melhor dizendo, né? Vão ser produzidos continuamente ao longo do tempo. Então, por isso que a gente fala em reprodução. Por isso que estudar o capitalismo significa basicamente estudar a reprodução capitalista e não simplesmente estudar a produção capitalista, né? Porque a economia capitalista ela se reproduz ao longo do tempo, ela se renova periodicamente ao longo do tempo, né? Por isso que qual é o objeto de estudo da economia? É o estudo, né, das leis, né, que permitem a reprodução material desse tipo de sociedade, que é a sociedade capitalista. As leis que regem, né, o processo de reprodução material, né, da sociedade capitalista. Isso que é o objeto de estudo da economia. Por que a gente fala em reprodução material? Porque a produção vai ser renovada, né, constantemente, né? Vai ser dada continuidade a esse tipo de produção ao longo do tempo, que é exatamente o que o Jean está chamando a atenção aí. Tá? Então, o sentido é esse, no sentido de renovação. Né? Sentido de renovação. Então, a gente pensa na produção como um fluxo contínuo. Né? A produção de bens e serviços como um fluxo contínuo. Então, se produz bens e serviços em um determinado período de tempo, né? Esses bens e serviços vão cair no consumo, né? Consumo final das pessoas, consumidores tipo eu, vocês. Só que essas coisas continuarão a ser produzidas ao longo do tempo. Né? Coisas tipo mouse, celulares, óculos, camisas. Né? Então, no capitalismo, há leis, né,
e também há determinadas condições que têm que ser estudadas, né? E são essas leis, né, e essas condições, sejam políticas, sociais, culturais, etc., né, elas vão influenciar decisivamente esse processo de renovação periódica da produção, tá? Ou seja, da reprodução material da sociedade capitalista. E por que o estudo da reprodução é tão importante? Por uma razão simples, né? Se a produção não for renovada periodicamente, a gente vai simplesmente perecer. Não vai existir sociedade humana, né? Já que nós vimos lá naquela discussão sobre o processo de trabalho, né, que o processo de trabalho é uma condição vital da vida humana. Então, para que a vida humana seja possível, é necessário que, né, o processo de produção seja renovado periodicamente. Que haja continuidade, né, nos termos aí do Jean, do processo de produção de bens e serviços ao longo do tempo. Ah, professor, não consigo visualizar assim como você está visualizando, não. Eu vou dar um exemplo bem dramático, assim, bem extremo para vocês entenderem. Certo? Imagine o seguinte, imagine toda a economia global. Me digam aí, alguém sugere aí o principal alimento, né, ou o conjunto dos principais alimentos que a gente precisa, né, para matar nossa fome do dia a dia? Feijão e arroz. Vocês concordam comigo? Feijão e arroz? São os principais alimentos? Correto, não é isso? Somente nós que somos brasileiros. Pois bem, feijão e arroz, né? Imagine o seguinte. Imagine que a produção de feijão e arroz não fosse renovada ao longo do tempo. O que é que ia acontecer, pessoal? O que é que ia acontecer? Né? A humanidade, né, como um todo, aos poucos, né, ia consumir todo o estoque existente de feijão e de arroz. Não é isso? Nós sabemos que existem feijão e arroz estocado aí, né? Nos supermercados, nos depósitos, né, dessas fábricas que produzem arroz e feijão, tá? Existe arroz e feijão em estoque. Se a produção de feijão não for renovada, nem a produção de arroz, qual vai ser a tendência? É que o estoque, né, comece a diminuir, né? Porque a gente vai começar né, já que não tem produção de novos quilos de feijão, né, digamos assim, de novos exemplares, então a tendência é que a humanidade vá consumindo aos poucos todo o estoque existente de arroz e feijão. E vai chegar um momento em que o estoque vai ser igual a zero, né? O estoque vai ser zerado, tanto de arroz e de feijão. Qual vai ser a consequência, pessoal? Qual vai ser a consequência? Não vai ter mais arroz e feijão. Não é isso? Então, as pessoas, né, na hipótese aqui de que não exista outro tipo de alimentos, tá? As pessoas vão passar simplesmente fome. É ou não é? Porque não vão poder se alimentar de arroz, de feijão. Isso também vale para outros tipos de alimentos. Tá? Então, as pessoas simplesmente não vai ter alimento à disposição para toda a humanidade. Isso aí vai gerar um caos, né? Um caos completo, né? Não tem feijão, não tem arroz, não tem, sei lá, carne, não tem tomate, não tem cebola, não tem nada, não tem biscoito, né? Não tem nenhum desses alimentos. Todo o estoque foi consumido, né? Foi zerado. Então, as pessoas simplesmente vão morrer de fome. Né? Simplesmente vão morrer de fome. Tá? E aí vocês podem estender essa análise para outros tipos de bens, por exemplo, para meios de comunicação. Tá? Então, celulares, por exemplo. Celulares
ele tem um tempo de vida útil maior, né, do que os alimentos, né? Então a gente vai poder, com os nossos celulares atuais, a gente vai poder continuar utilizando eles ainda por um bom tempo, né? Só que vai chegar um tempo que eles vão simplesmente pifar, né? Acabou a vida útil da bateria, né? Esse tipo de coisa. Então o que é que vai acontecer? Gradativamente o estoque vai começar a ser reduzido de celulares. Os celulares que já tinham sido produzidos, que estavam estocados, né? Então esses estoques começarão a ser reduzidos gradativamente. E com o passar dos anos, né, com o fim do tempo de vida útil desses celulares que estavam estocados, vai chegar um momento que não vai ter mais celular para todos. Né? Então, vai chegar um momento que simplesmente os celulares vão desaparecer. Não vai ter como a gente mais se comunicar, né, com nossos pais, amigos, namorado, namorada, utilizando o celular. Né? A mesma coisa também com automóveis, né, com motos, com bicicletas, com livros também, né? Apesar que os livros ainda podem ser salvos, né, digamos assim, né? Mas, por exemplo, se alguém queimar todos os livros existentes, não tiver mais produção de novos livros, não vai ter mais livro para as pessoas lerem, né? Isso também é válido também para, sei lá, refrigeradores, né? Vai chegar um momento que não vai ter mais geladeira, né? Não vai ter mais micro-ondas, não vai ter mais fogão elétrico, né? Não vai ter mais mouses, notebooks, computadores. Então vejam que a reprodução material é uma condição fundamental para a existência de toda e qualquer sociedade. Tá? Só que cada sociedade tem suas próprias leis que vão reger, né, o processo de reprodução material, ou seja, a renovação periódica da produção de bens e serviços. Tá? Toda sociedade vai ter suas próprias leis. Né? No caso da economia capitalista, né, nós sabemos que a renovação periódica da produção de bens e serviços pressupõe o quê? Que essa produção de bens e serviços, que é toda essa riqueza material, seja produzida como capital, que vai percorrer aquela fórmula geral lá que nós ensinamos aqui, né? DM'. Tá? Então, para que haja reprodução, né, da produção de bens e serviços na sociedade capitalista, a primeira condição é que essa riqueza seja produzida como capital, como um valor que se valoriza, que é o DM', que eu já ensinei para vocês. Né? E a segunda condição para que essa renovação seja possível é a qual é que a relação social, a relação capital, seja renovada também periodicamente. O que é essa relação capital, professor? Né? É a relação que pressupõe o quê? O comando sobre o trabalho alheio. Para que haja relação capital, você tem que ter, de um lado, né, os proprietários do capital, que no caso do capitalismo é a burguesia, né? São os proprietários das grandes empresas, etc., né? Dos bancos, das empresas comerciais, das empresas industriais, das empresas agrícolas, né? Do setor agrícola, etc., né? Que a gente chama de agronegócio aqui no Brasil, né? Então, esses são os burgueses. É o Luciano Davan da vida, né? É a família Marinho, que é dona da Globo, é a família Bravanel, que é dona do SBT, tá? É a dona do Magazine Luiza, que eu esqueci até o nome dela agora, né? Mas basta fazer uma consulta rápida, né? Deixa eu pegar aqui para ficar registrado que eu não esqueci o nome dela, né? Dona da Magazine Luiza Trajano.
Ó, obrigado, Jean. Eu não tinha visto, não. Eu estava... Obrigado, viu? Luísa Trajano. Então, ela pertence à burguesia brasileira, né? O Luciano Davan também, o Silvio Santos, né? Que é o proprietário do SBT, a família Marinho, né? Que é proprietária das organizações Globo, desses canais de streaming, né? Sport TV, etc. O Bispo Macedo também, que é proprietário, por exemplo, da CNN Brasil, tá? É o André Esteves, que é o dono do banco BMG Pactual, é o nosso ministro da Economia, né, Paulo Guedes, que foi o criador, né, desse banco, né, o fundador, né, sócio fundador desse banco, do BMG Pactual. Enfim, né, a família Maggi, né, que é ligada ao agronegócio, a família Setúbal, que é proprietária acionista do Banco Itaú. Então, essa é a burguesia. Esses são os proprietários do capital. Tá? Esses são os proprietários do capital. Não é quem vende amendoim na rua, nada disso. Né? Eles são proprietários dessas grandes empresas aí. Seja do setor comercial, seja do setor agrícola, seja do setor industrial, né? Seja do setor bancário. Tá? Esses são os capitalistas. Né? Esses são os verdadeiros capitalistas. Bom, e por outro lado, você tem que ter, né, uma classe, um grupo de pessoas que estejam destituídas da propriedade dos meios de produção. Eles não podem ter acesso aos meios de produção. Você não pode ser proprietário dos meios de produção tal como, né, a burguesia. E quem é essa classe? São os trabalhadores assalariados. É o Paulo Sérgio, professor de vocês. Né? Não sou proprietário de nenhuma empresa, né, capitalista, certo? Sou funcionário público, certo? Mas não tem... Existem diferenças entre eu e alguém que trabalha na iniciativa privada, no setor privado. Claro que existe. A questão, por exemplo, a estabilidade do emprego, certo? Então, essa é uma diferença importante. Né? Então, eu tenho uma estabilidade. Né? Claro que existem regulamentos lá que permitem, né? Existe uma lei, né, que está prevista a possibilidade da demissão do servidor público. Né? Mas, apesar disso, o servidor público ele tem, né, o emprego dele tem muito maior estabilidade do que o emprego de quem está na iniciativa privada. Né? Porque na iniciativa privada, isso vai depender simplesmente do desejo do proprietário da empresa. Tá? Mesmo que você compareça, nunca falte ao trabalho, você pode ser demitido. No setor público, por exemplo, você tem que faltar 30 dias seguidos para ser 31 dias seguidos para ser demitido ao trabalho, né? Ou então 60 dias nos últimos 12 meses, né? Sem ter nenhum tipo de justificativa, sem ter atestado, mais esse tipo de coisa. Então, isso está previsto lá na Lei 8.112, de 1990, se eu não me engano. Tem um artigo que prevê, né, a possibilidade de demissão do servidor público. Mas no caso mas mesmo assim, né, é difícil alguém, né, a não ser que a pessoa queira realmente sair do emprego, né, se ausentar por 31 dias seguidos do serviço público. Sem estar de férias, sem estar afastado por licença médica ou por qualquer outro tipo de motivo. Né? Dificilmente a pessoa vai fazer isso. Então, o servidor público ele goza de muito maior estabilidade no emprego do que alguém da iniciativa privada. Mas, tirando isso, essa vantagem, né, que é a maior estabilidade no emprego, a única diferença que tem entre servidor público e alguém que trabalha em iniciativa privada é essa diferença. Em muitos casos também a questão da remuneração, né? Mas também se a gente comparar a remuneração do servidor público com o proprietário da Magazine Luiza, né? Então,
Né? O abismo é muito maior do que comparado remunerador do servidor público com algum trabalhador da iniciativa privada. Né? O abismo é muito maior. Pois bem, tirando essa vantagem, digamos assim, maior estabilidade no emprego que o servidor público tem, o servidor público não existe muita diferença entre ele e alguém da iniciativa privada. É um trabalhador da iniciativa privada. Né? Porque ambos não têm a propriedade dos meios de produção. Então, 99,99% dos servidores públicos dependem desse emprego para sobreviver. Certo? Como é o meu caso, por exemplo, e o caso da maioria dos servidores aí, o professor da rede municipal, da rede estadual, o professor da rede federal, dos IFES da vida, Institutos Federais da Vida, né? É o servidor do SUS, né? Da saúde, é o servidor da educação, o auxiliar administrativo, todos eles são, né? Todos nós, servidores, somos trabalhadores assalariados. Não é que temos um pouco mais tem maior segurança no emprego, né, em função da diferença entre o setor público e o setor privado. Emprego no setor público e setor privado. Mas, tirando isso, ambos os trabalhadores não têm a propriedade dos meios de produção. Eu não sou dono de nenhuma empresa do ramo automobilístico, tipo Ford, tipo Kia, Motos. Não sou dono da Magazine Luiza, nem da Loja da Van. Não sou dono de nenhuma universidade particular. E olha que eu sou da educação, né? Sou professor. Não sou dono de nenhum colégio privado da minha terra, da Bahia ou daqui de Sergipe. Né? Então, eu vivo com base no meu salário. O salário é o que paga tudo, né? Na minha vida. E a mesma coisa os outros trabalhadores também, seja os outros servidores públicos, ou seja os trabalhadores da iniciativa privada. Né? Então, esses trabalhadores, esse grupo de pessoas, né? Essa multidão de pessoas, tem como única opção de sobrevivência a venda da sua força de trabalho. Já expliquei o que é força de trabalho para vocês. Né? E como é determinado o valor da força de trabalho, etc. Eu expliquei conceitualmente como é determinado o valor da força de trabalho. Então, a única opção de sobrevivência que nós temos na economia capitalista é a venda dessa mercadoria específica, que é a força de trabalho. Né? Então, por exemplo, eu sobrevivo, consigo pagar minhas contas porque eu vendo minha força de trabalho ao Estado, que me paga um salário. Né? E assim também é válido para os servidores públicos e servidores da iniciativa privada. Então, para que haja produção capitalista, é necessário que haja essas duas classes. Não pode haver produção capitalista sem a existência dessas duas classes sociais. Burguesia de um lado, que é proprietário dos meios de produção, as Luizas Trajano da vida, o Zé Velho da Van da vida, etc. Né? E, por outro lado, né, os trabalhadores assalariados, que é o Paulo Sérgio, que é do setor público, né, servidor público, e os milhares de trabalhadores da iniciativa privada, do setor privado. Tá? Então, vejam, para que haja essa produção, tem que se efetivar essa relação social, né, entre essas duas classes. Né? Somente com a efetivação dessa relação social de produção, é que é possível a produção sobre a base do capitalismo. Não existe produção capitalista sem trabalhador assalariado e sem capitalista do outro lado. Tá? Por isso você não pode falar que, por exemplo, a produção dos engenhos lá no Brasil colônia era a produção capitalista. Porque o senhor de engenho era um senhor de escravos, não era um capitalista. Né? Era um senhor de escravo. Né? Um proprietário do engenho era um senhor de escravo. E, por outro lado, né, a força de trabalho não era assalariada, era uma força de trabalho escrava. Então, você não tinha produção capitalista nos engenhos, né, durante todo o Brasil colônia.
Para haver capitalismo, você tem que ver o quê? Tem que haver o quê? Essa relação social entre os proprietários do capital, né? E de um lado e, por outro lado, os não proprietários, né? Ou seja, aquele grupo de indivíduos, essa massa de indivíduos que tem como única opção de sobrevivência a venda de sua força de trabalho. Quando essas duas classes, né, interagem na produção, é que você pode falar de capitalismo. Então, veja que trata-se de uma relação social entre duas classes distintas. E essa relação social, né, no âmbito da produção, é que nos permite, né, caracterizar uma determinada época histórica como uma época capitalista. Então, esse tipo de relação social entre trabalhadores assalariados e capitalistas, né, trabalhadores assalariados de um lado e capitalistas do outro, ela se origina lá na Europa, no século XVI, depois ela se expande para outras partes do mundo. Tá? No Brasil mesmo, você só pode falar em capitalismo a partir do final, do início do século XX, com o fim do trabalho escravo, com o fim do modelo agroexportador. Né? E com, enfim, modelo de distribuição de importações, a partir da década de 30, que você vai ver a economia brasileira. Tá? Só a partir desse momento você pode falar em capitalismo brasileiro. Tá? O que você tinha antes era uma economia colonial. Não, o Brasil era uma colônia. E aí, bom, tem outras condições também, né? Você tem que ter a formação de Estado Nacional, e a formação do Estado Nacional brasileiro se deu no século XIX, né, a partir do fim do Pacto Colonial. São uns detalhes de natureza histórica. Então, a formação do Estado brasileiro ele se dá a partir do século XIX, com o fim do Pacto Colonial, a partir de 1922, com a independência. Esse processo concretiza, né? A consolidação do capitalismo se concretiza a partir do início do século XX, com o fim da escravidão, né? Apesar que o fim da escravidão foi no final do século XIX. Né? Mas é a partir da industrialização, década de 30, etc., que você pode falar em capitalismo industrial no Brasil, digamos assim. É. Bom, voltando. Então, essa relação capital ela tem que existir para que seja possível a gente falar em capitalismo. Tá? Então, o que acontece? Quando a renovação periódica da produção de bens e serviços, lembrando que eu já expliquei tudo isso a vocês, né, em aulas anteriores, a renovação periódica da produção capitalista, ela vai pressupor também a renovação dessa relação social, que é a relação capital, que é a relação entre capitalistas de um lado e trabalhadores assalariados do outro. Então, por que isso é importante? Porque o Marx está nos avisando o seguinte, né? Para que seja possível renovar a produção capitalista, né, a produção sobre base capitalista, é necessário, né, que se crie condições para que as classes fundamentais da sociedade capitalista sejam reproduzidas também ao longo do tempo. Que é o quê? A classe dos trabalhadores assalariados, de um lado, e a burguesia do outro. Ora, a renovação, né, dessa relação entre essas duas classes fundamentais vai pressupor o quê? Que a propriedade dos meios de produção se concentre, né, à medida em que o capitalismo se reproduz, cada vez mais em poucas mãos. Né? Isso é uma condição para que se renove a produção capitalista, né, de um lado. E, por outro lado, é preciso também o quê? Renovar o processo no qual
você tem a exclusão, né, da maior parte da população da propriedade desses meios de produção. Ora, isso é interessante. Por que é interessante? Né? Qual é o discurso dominante hoje? Que a gente vê, né, na propaganda, no debate econômico, no debate político, né, no debate eleitoral, por exemplo, né, quando se pensa em economia, desenvolvimento econômico. Né? A ideia hoje que é dominante é o quê? E cada um pode ser um empresário, cada um pode ser um empreendedor. Não é isso? Se isso fosse verdade, se todo mundo pudesse se transformar num empreendedor, como a gente vê aí no discurso dominante, então não haveria capitalismo. Por que não haveria capitalismo? Porque todo mundo viria a se tornar um empresário, né? Proprietário dos meios de produção, mas e os trabalhadores assalariados? Ou seja, aquela classe social que está destituída da propriedade dos meios de produção, né? Que está alijada da propriedade desse meio de produção. Não pode haver capitalismo somente com uma dessas duas classes. Então, se for possível que todo mundo se torne empreendedor, né? Se for possível que todo mundo se torne empresário, então não vai haver capitalismo. Porque vai faltar o quê? Mão de obra assalariada. Tá? Se não há mão de obra assalariada, né? Se não há força de trabalho assalariada, então a relação capital não pode se renovar ao longo do tempo. Então, em função desse elemento aí fundamental, né, quando se discute a reprodução capitalista, o que o Marx está observando, né, com essa discussão é que os próprios mecanismos da produção capitalista garantem a reprodução dessa relação social ao longo do tempo. Ou seja, os próprios mecanismos da produção capitalista asseguram, né, o monopólio da propriedade privada dos meios de produção em poucas mãos, né, por um lado, e, por outro lado, os próprios mecanismos da produção capitalista garantem que a maioria da população, né, vai estar destituída da propriedade desses meios de produção. Então, somente dessa forma que é possível que a produção de bens e serviços possa ser renovada periodicamente, né, sob a base do capitalismo. Porque o capitalismo, ele pressupõe, ele depende, né, dessa estruturação da sociedade nessas duas classes fundamentais, que eu mencionei já. Se faltar qualquer uma dessas classes, não tem como haver capitalismo. Por isso que o próprio capitalismo, né, ele assegura os meios necessários para que a reprodução dessa relação social seja renovada periodicamente, seja garantida regularmente ao longo do tempo. Então, produzir, né, a produção capitalista de bens e serviços significa a renovação periódica da relação capital, onde você vai ter o monopólio da propriedade em poucas mãos, né? Ou seja, ele vai se concentrar em poucas mãos, e para que ele se concentre em poucas mãos, é necessário o quê? Que a maior parte da sociedade não tenha acesso a esses meios de produção.
Ou seja, a propriedade privada dos meios de produção, né, e o monopólio dessa propriedade já é assegurado pelos próprios mecanismos da produção capitalista. Então, essa história de que é possível todo mundo virar empresário, é possível todo mundo virar empreendedor, né? Isso é uma bravata, é uma mentira. Né? Não é possível isso acontecer no capitalismo. Uma nação de empreendedores, como vocês ouvem aí no dia a dia, na televisão, no debate teórico, no debate político, no debate eleitoral, no debate econômico, isso é uma fantasia. Tá? Não tem como haver capitalismo sem trabalhadores assalariados. Então, é impossível a sociedade em seu conjunto, né, os indivíduos em seu conjunto, se tornarem empreendedores. Porque essa situação ameaça a própria existência do capitalismo. Então, o estudo da reprodução implica considerar o quê? Né? Esse fato fundamental, de que essa relação capital ela tem que ser renovada periodicamente. Ou seja, tem que haver mecanismos que assegurem o monopólio da propriedade privada dos meios de produção em poucas mãos. É por isso que a propriedade, né, é concentrada em poucas mãos. Não só em nossa sociedade, mas também em toda e qualquer sociedade capitalista. Se vocês forem nos Estados Unidos, essa situação não se modifica. A propriedade lá não é... Quando eu falo propriedade, é propriedade dos meios de produção, certo? Não é da camisa, de um bem de consumo em particular. Quando eu falo da propriedade privada de meio de produção, estou me referindo ao quê? Propriedade de fábricas, de bancos, de usinas, de, enfim, lojas comerciais, do ramo do comércio, por exemplo, as lojas da Magazine Luiza, né? Propriedade, por exemplo, de clínicas, né? De hospitais privados, tudo isso está com a propriedade dessas coisas está concentrada em poucas mãos. Tá? Por que é concentrado em poucas mãos? Porque disso depende a existência do capitalismo. Então, o capitalismo ele trata de assegurar essa concentração da propriedade em poucas mãos. Tá? É por isso que a maioria das pessoas vivem suas vidas, né, sem nunca alcançar o seu objetivo fundamental, que é se tornar empreendedor, se tornar um grande empresário, ter muitas propriedades, exatamente por isso. Né? Porque de antemão, né, já existem mecanismos, já existem obstáculos que impedem o acesso da maioria da população à propriedade desses meios de produção. Por isso que eu falo muitas vezes a vocês, né? Sonhar ser proprietário de uma grande empresa industrial ou de uma rede de lojas como a Magazine Luiza, muitas vezes é pura ficção. Somente para quem é trabalhador. Né? Por quê? Porque existem mecanismos, né? Sejam políticos, seja econômicos, políticos, né? Ou de outra, né? Ou de outra espécie, que impedem, né, os trabalhadores assalariados, por exemplo, se tornarem proprietários privados. Proprietário de um grande hospital, de uma clínica, de uma rede de clínicas privadas, né? Privada, no caso, de fábricas, né? Ser proprietário de, sei lá, empresas do ramo automobilístico,
né? Então, é impossível, né? Em função desses mecanismos. Então, para que a produção capitalista se renove, essa relação capital, né, ela tem que ser renovada periodicamente. E aí eu já dou o primeiro, digamos assim, já chama atenção para um primeiro elemento importante que vai explicar as desigualdades que são reproduzidas continuamente no capitalismo. Tá? A desigualdades sociais, né, que se fala tanto hoje, né, de renda, de propriedade, isso provém da própria natureza do capitalismo. Porque o capitalismo não pode se reproduzir sem gerar desigualdades. Porque ele pressupõe a relação capital. Ele pressupõe que a propriedade esteja concentrada em poucas mãos. Né? Então, se você tiver algum parente que se sinta, né, ou mesmo parente próximo, um avô, um pai, um tio, que se sinta, digamos assim, incompetente, se sinta culpado por não ter conseguido, né, atingir seus objetivos econômicos ou financeiros, né, se tornar um grande empreendedor, um grande empresário, né, provavelmente ele não se dá conta desses mecanismos que impedem a ele, por exemplo, se tornar uma pessoa milionária, um rico, um empresário bem-sucedido. Não? Então, é uma série de mecanismos, eu vou citar aqui alguns, né, ao longo dessas aulas sobre a reprodução simples e ampliada, tá? Que alguns até que não foram discutidos pelo Marx, mas que são importantes, né? E esses mecanismos políticos, econômicos, é que vão explicar o porquê, o fato da propriedade ser tão concentrada. Não só na sociedade, mas na sociedade capitalista global, digamos assim. Em todos os países capitalistas, a propriedade é extremamente concentrada, em poucas mãos. Isso não se modifica, mesmo no caso de um país desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos ou da Alemanha. Né? O alemão médio lá, ele não é proprietário da Mercedes ou da Volkswagen. Né? O americano médio também não é proprietário da Ford. Isso é um privilégio de poucos. Ser proprietário dessas grandes empresas, né? Essas empresas multinacionais. Então, a primeira condição é essa, né? A reprodução da relação capital. Essa relação tem que se renovar periodicamente ao longo do tempo, para que seja possível, não, a economia capitalista se reproduzir ao longo do tempo. Ou seja, para que seja possível produzir bens e serviços, né, sob a base da produção capitalista. Alguma pergunta, pessoal? Ficou confuso? Se quiser, eu repito a explicação, algum questionamento, se vocês queiram fazer. Fiquem à vontade. Pessoal, responda aí, por favor. Os demais, podem responder no chat, se não quiserem. Então, beleza. Então, vamos lá.
Na, na aula com a turma 2, né, eu vou explicar um pouco desse mecanismo, tá? Que eu vou explicar somente o mecanismo tal como ele é descrito por Marx lá nos capítulos que ele trata da reprodução simples e ampliada do capital. Que eu li o primeiro que eu já mandei para vocês. É só vocês lá procurarem reprodução simples e reprodução ampliada do capital. Tá? Mas, por exemplo, né, existem alguns mecanismos que ajudam, por exemplo, a entender o porquê que a propriedade é tão concentrada, ainda hoje, né, no capitalismo do século XXI. Eu vou mostrar aqui um para vocês, extraído do Google. Né? Um fato real. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vou mostrar aqui uma reportagem, só para ilustrar um pouco a vocês. Né? Isso aqui é uma reportagem que fala sobre a reforma tributária. Então, o que é que explica, por exemplo, o Brasil ser um país, né, onde as desigualdades são gritantes, né? Você sabe muito bem disso. Então, por exemplo, ó, isso aqui é um mecanismo político. Então, aqui tem essa reportagem aqui da CNN. Ricos no Brasil pagam imposto de renda mais baixo que em 85 países. Então, olhem aqui, ó, essa tabela. Né? Então, na Índia, né, as pessoas que ganham os maiores salários pagam a alíquota de 45%. Certo? Nos Estados Unidos, pagam a alíquota de 37%. Estou falando de 2 países desenvolvidos. Ó, no Brasil, 27,5%. Certo? 27,5%. Esse não é o mecanismo que o Marx analisou. Mas só para vocês entenderem o porquê da importância da discussão sobre a reforma tributária. Eu também poderia citar, né, que o nosso sistema tributário ele é regressivo. Por que regressivo? Significa que quem ganha menos paga proporcionalmente mais impostos. Eu falo em termos de proporção, não significa que em termos absolutos um pobre pague mais impostos do que o rico. Claro que em termos absolutos o rico vai pagar mais. Certo? Mas por que o pobre paga proporcionalmente mais impostos do que os ricos? Porque os impostos no Brasil incidem principalmente sobre o consumo, tá? Do que, por exemplo, em comparação com o imposto sobre a renda e a propriedade. Impostos que incidem mais sobre o consumo vão penalizar exatamente, né, aqueles indivíduos que recebem renda menor. Já por sua vez, né, o Brasil é um país em que, como vocês viram ali, né, no caso do IR, o imposto sobre a renda e a propriedade
é menor comparativamente até mesmo em relação a outros países desenvolvidos. Você viu ali no caso do IR, né? Mas o imposto sobre a herança aqui também é menor em comparação com outros países. Imposto sobre lucros e dividendos aqui no Brasil não existe. Então, tudo isso permite a concentração da renda, né? A concentração da renda da propriedade em poucas mãos. É só mais um mecanismo para chamar a atenção de vocês, que é mais atual, né? Essa discussão. Eu poderia também, né, citar outros elementos, né? Mas eu acho que essa discussão sobre a reforma tributária é bastante atual e já dá para esclarecer um pouco, né? De como o próprio capitalismo assegura, né, a concentração da renda da propriedade em poucas mãos. A reforma tributária é um exemplo, né? Além disso, né, os próprios ricos têm formas de se proteger. Então, por exemplo, um rico ele pode comprar títulos da dívida pública, que rendem altas taxas de juros. Então, isso também permite, né, aos mais ricos, né, aos afortunados, digamos assim, se apropriarem de parte da receita do Estado, comprando títulos da dívida pública brasileira, né? Então, os ricos, eles se protegem, né, através de diversos mecanismos. As taxas de juros no Brasil são altas e isso acaba beneficiando os mais ricos. Eles fazem aplicações financeiras, compram ações, né, compram derivativos financeiros, compram títulos da dívida pública, né, podem fazer especulação, né, podem comprar moeda, por exemplo. Foi o caso do ministro da Economia, né, que ganhou 15 bilhões com a valorização do dólar. Então vejam que, né, existe uma série de mecanismos que permitem a monopolização da renda da propriedade em poucas mãos. Um pobre nunca vai ganhar com dólar valorizado. Primeiro que ele não tem capital para fazer esse tipo de investimento. Né? Investir o seu dinheiro em algum paraíso fiscal e ganhar com a valorização cambial, por exemplo. Né? E nem vai ter dinheiro de sobra para comprar título da dívida pública brasileira. E ele também não tem renda e propriedade. Então ele vai ser penalizado também pelo sistema tributário. Né? Porque o imposto vai cair proporcionalmente mais sobre o consumo. Né? Já que é um sistema de tributação regressivo. Certo? Então vejam que é uma série de mecanismos, eu estou citando alguns aqui, né? Citando alguns aqui. Né? Poderia também falar sobre política de subsídios, certo? Poderia me referir também ao crédito público. Muitos ricos compram aviões, helicópteros, jatos, a juros com dinheiro público, né? A juros que estão abaixo dos juros que são praticados no mercado privado, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês viram, né?
Estão vendo aqui, né? O apresentador Luciano Huck pegou 17,7 milhões do BNDES para comprar um jatinho para ele particular. Certo? E ainda fala aqui, o programa oferecia juros subsidiados. Olha o jatinho que ele comprou. Ou seja, ele consegue comprar um jato, né, com juros menores do que os juros que são praticados pelos bancos privados. Agora, tente você aí comprar uma geladeira com cartão das Casas Bahia. A taxa de juros lá na estratosfera. Tá? Você vai pagar uns juros muito mais caro do que os juros que é cobrado do Luciano Huck, que comprou um jato de quase 18 milhões de reais. Certo? Quer dizer, os trabalhadores assalariados em geral. Se a gente for financiar uma casa própria, a gente vai pagar um juros mais elevado do que o próprio Luciano Huck. Ele prega crédito público. Nós não temos acesso a esse crédito do BNDES para comprar a nossa casa. Se comprar, financiar uma casa pelo Santander, as taxas de juros vão ser muito maiores do que a taxa de juros que o Luciano cobra para financiar a compra desse jatinho aí. É outro mecanismo também. Né? Então, quando o rico paga menos juros, né, proporcionalmente menos juros do que o pobre, ele acaba também sendo beneficiado. Isso também contribui para a acumulação de riqueza e propriedade em poucas mãos. Aí eu poderia citar uma série de outros mecanismos. Lembrando que esses mecanismos não foram discutidos por Marx. Né? Os mecanismos foram discutidos por Marx, eu vou trabalhar na aula de hoje com a turma 2, né? Que depois eu vou mandar também para vocês da turma 1. E vamos finalizar essa discussão sobre a produção simples e ampliada na sexta-feira, nas duas turmas. Certo? Mas, para começo de conversa, eu vou terminar a aula aqui nesse ponto aqui, o que eu parei, né? Eu acho que eu já expliquei o conceito de reprodução, né? Significa a renovação periódica, né? Da produção material, da produção de bens e serviços. Falei que essa renovação pressupõe, né, a renovação da relação social fundamental do capitalismo, que é a relação capital, né? A relação entre trabalhadores salariados e os proprietários do capital. Né? E finalizei discutindo alguns mecanismos na natureza política e mesmo econômica que permitem essa concentração de renda e propriedade em poucas mãos, já que isso é uma condição para a reprodução capitalista, né? Como eu havia argumentado. Então, falei um pouco sobre a reforma tributária, né? Falei, por exemplo, das vantagens que os ricos têm, né, para financiar a compra de um bem, né, seja ele qual for, tipo um jatinho, como foi o caso aqui que eu citei. Né? E aí, na próxima aula, eu vou falar qual foi o mecanismo, né, que o Marx chama a atenção lá no Capital, que isso que é o que importa para a prova, e vou explicar a diferença entre a reprodução simples e a reprodução ampliada do Capital. Então, essa é a síntese do que eu discuti hoje. Mais alguma dúvida? Algum questionamento? Posso fechar a gravação? Responda aí, por favor. Entenderam mesmo, pessoal? Ou estão com vergonha de perguntar?
Professor, na minha cabeça não tá entrando muita coisa, não, mas eu vou rever essa aula. E aí, Tá para bom. ficar melhor, né? Sexta-feira tem aula de revisão. Então, beleza, pessoal. Então, eu vou gravar a aula com a turma 2, certo? E na sexta-feira, quem tiver alguma dúvida para tirar, tira na sexta, né? Eu vou terminar esse assunto na sexta-feira com as 2 turmas. E na terça-feira vai ser aula de revisão, a terceira prova. Certo? E não esqueçam, as 2 turmas, de entregar a prova até as 23 horas de hoje. Não ultrapasse esse horário. Ok? Então, boa noite aí a turma 1 e a turma 2. Daqui a pouco a gente se vê. Hoje à noite, a partir das 20h40. Tchau, tchau, pessoal.